Boa noite para você, na Band Paraná. Agora é a vez do nosso estado. A TV Band Paraná começa hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. O primeiro a ser entrevistado é o candidato do Partido Democracia Cristã, Jônio Correia. Começou oficialmente hoje a campanha eleitoral 2022 e a partir desta semana a Band Paraná vai entrevistar todos os candidatos que estão na disputa pelo governo do Paraná. Ao todo, o Paraná tem 9 candidatos e todos eles foram convidados a participar aqui do programa. A ordem das entrevistas foi feita por sorteio, que foi realizado no dia 7 deste mês, antes do debate. E como ficou acertado com os representantes dos partidos na reunião que foi realizada no dia 19 de julho. Todas as entrevistas vão ter o tempo de 10 minutos. O primeiro convidado, então, é o candidato do Partido Democracia Cristã, Jônio Correia, que está conosco aqui. O que é que levou a essa decisão? Um profissional de áreas diferentes, comunicação, administração, o que é que chamou a atenção para entrar na política e se candidatar justamente logo no início ao governo do Paraná? Boa noite, William. Boa noite. Boa noite a todos de casa, os irmãos. Só reforçando que eu sou o único candidato da direita aqui no Paraná, o candidato que é cristão, que representa a família de bem paranaense. Vamos lá, William. Eu nunca planejei nada. O que Deus tem trilhado no meu caminho, na minha vida, é algo surpreendente. Eu assumi a presidência do partido no final do ano passado, aqui no Paraná, mais ou menos em novembro. E aconteceu da seguinte maneira: eu estava dando uma consultoria, eu tenho empresa de consultoria, numa cidade no interior de Santa Catarina. E na frente dessa empresa tinha uma sede da Polícia Federal. E tinha um senhor, aparentava uns 55 anos, chorando de uma maneira que mexeu comigo. E eu atravessei a rua e fui conversar com esse senhor para ver o que eu poderia fazer, se eu podia direcionar para alguma entidade que eu atenda ali na região. E esse senhor segurou no meu braço e a única coisa que eu consegui entender é: quando eu podia ter feito alguma coisa, eu não fiz nada. Quando eu podia ter feito, eu não fiz. E aquilo ali, Vili, de uma maneira até egoísta, mexeu muito comigo. Resumo da história: ele tinha acabado de chegar da Venezuela. Ele estava passando necessidade, estava acertando a documentação dele na Polícia Federal, porque a família dele estava passando fome na Venezuela e ele precisava arrumar um emprego num daqueles frigoríficos que tem ali no Oeste Catarinense. E aquilo mexeu comigo brutalmente. Eu voltei para Curitiba no outro dia, não consegui dormir, fui para São Paulo e numa reunião que estava marcada pela manhã, eu cheguei em São Paulo, liguei para esse empresário, ele falou que não poderia me receber. Nesse exato momento, Vili, o telefone tocou, era o secretário-geral nacional do meu partido, falando: Jônio, lembra aquela conversa que nós tivemos há uns 2 anos? Falei: lembro, secretário. Chegou o momento. E eu coloquei no GPS e falei: em 43 minutos eu consigo estar no partido. Ele falou: então venha. Chamou o presidente do partido, nós conversamos e eu saí de lá como presidente estadual do Democracia Cristã aqui no Paraná. Não era um plano, então, e foi um acaso que a sua interpretação é que havia um porquê? Com certeza, mais uma vez, a mão de Deus no meu caminho, na minha história, na história da família de bem paranaense. No debate, a sua defesa foi pela utilização de armas. Não é um contrassenso, sendo cristão, a questão do armamentismo no Brasil? Ao contrário, Billy, a arma não é para ferir alguém involuntariamente, a arma é para defesa. Esses dias uma pessoa falou: olha, mas a caneta também, né? Com a caneta você enfia no pescoço, você mata uma pessoa. Por que você precisa de uma arma então? Porque a gente não combina com um bandido, para a hora que ele entrasse na nossa casa, ele entrasse com a caneta na mão, porque ele entra armado. E aí nós temos que ter o direito de defender a nossa família, o direito de defender a nossa propriedade. Isso não quer dizer, Vili, que o governo vai sair distribuindo arma para a população. Muito pelo contrário. Mas como uma pessoa até que é candidata a presidente falou que vai recolher as armas, 2 pessoas agora, essa semana retrasada e essa semana, aqui no Paraná isso não vai acontecer.
Os CACs, e eu sou faço parte da família desses CACs, sou atirador esportivo, ele vai ter toda a segurança, toda a garantia de que a legislação federal seja cumprida. Mesmo o governo do estado não tendo tanta força em cima de uma legislação federal, mas se faz bem para o povo paranaense, se faz bem para a família de bem, com certeza sabe que terá um governador que não vai governar, mas que vai sim servir a família de bem paranaense. No debate, o seu primeiro tema foi o pedágio. Com uma crítica ao problema do pedágio não ter sido resolvido, décadas se passaram e o problema está aí, está para voltar novamente, com preço alto pelo que se prevê. Esse tipo de coisa, ele não vai existir. A família paranaense pode ficar tranquila que o pedágio, nesse formato que estão dizendo, não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O pedágio, sim, nós vamos criar uma paraestatal para administrar as praças de pedágio. Vamos pegar uma Ponta Grossa como exemplo, Vili. Nós vamos colocar os estudantes universitários, vamos contratar esses estudantes universitários para trabalhar, para dar uma oportunidade de emprego para esse estudante, completar a sua faculdade. Nós vamos colocar assim, os guinchos, nós vamos colocar todo o atendimento às ambulâncias, mas prestou o serviço, recebe. Não vai ser como é atualmente, que a empresa recebe o dinheiro e depois não cumpre com quem tem que fazer e paga uma multa ou faz um acordo e fica por isso mesmo. E os valores, Vili? O valor não vai ser R$ 29, R$ 25. Tem que ser algo que possa caber no bolso do povo paranaense. R$ 3,50, R$ 4,00, nos moldes que são os pedágios de Santa Catarina. Será que o governo de Santa Catarina é tão mais competente assim que o governo do Paraná, que levou 30 anos e só conversa? E já tem gente falando que grupo que vai assumir determinada região. Isso é um absurdo. E nós vamos assumir o governo do estado justamente para fazer isso. É para explodir o sistema. O sistema não vai funcionar mais no nosso governo. O nosso governo será única e exclusivamente direcionado para a família de bem paranaense. Nós não faremos acordo com um grande grupo político, com um grande grupo empresarial. Essa não é a nossa linha de raciocínio, a nossa postura. Nossa postura é simples, clara e direta. Como nós estamos fazendo a campanha? Nós estamos trabalhando como células, como dentro da igreja. E essas pessoas têm feito isso no interior. A repercussão que o debate na Band, a audiência de vocês, deram para essas pessoas que estão em casa conhecer o verdadeiro candidato da direita, o verdadeiro candidato da família paranaense, isso foi brutal. O retorno que eu tive e o que essas pessoas estão fazendo no estado, não por mim, elas já entenderam que é por elas. É por nossas famílias. Não é uma questão de poder. A sua experiência de administração em 2 momentos foi em prefeituras, Curitiba, depois Foz do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, ligado mais à questão de administração de presídios, recuperação de presos. Ao mesmo tempo, a sua posição é de uma cobrança do cumprimento da lei quando o cidadão é preso e tudo mais. Como é que se poderia pensar numa forma de criar oportunidades para quem está preso e às vezes a pessoa tem um potencial para isso? Nós traremos presídios para dentro do Paraná que gere oportunidade para esse preso trabalhar. Porque esse preso tem que trabalhar, sim, para receber um valor para ele, um percentual para o fundo penitenciário, mais um percentual para a família que ele desgraçou, que ele está lá fora. Que hoje ele faz o mal para a família de bem e ele recebe recurso e a família de bem fica desamparada. Muitas vezes ser um pai de família que trazia o sustento para os seus filhos. E isso o governo do Paraná vai ser forte, vai ser rígido, vai ser firme. Quem cometeu crime no Paraná vai cumprir, mas não vai cumprir ficando lá, dando golpe pelo celular, golpe pela internet, comandando muitas vezes o tráfico de dentro do presídio. Esse tipo de coisa não acontecerá nunca mais no estado do Paraná. Nós temos só mais 1 minuto e meio. O seu recado, então, agora aí para o paranaense que está acompanhando, qual é? Meu irmão, família de bem paranaense, nosso tempo é curto, as nossas propostas estarão bem simples e bem claras na internet. Utilizaremos muitas redes sociais, as mídias sociais. Se vocês puderem acessar o Facebook, o Instagram, o nosso WhatsApp, Jone Correia, bem simples, é JONE
NI. É isso que vai fazer a diferença nessa campanha. Vocês já estão fazendo a diferença nessa campanha. Não quero aqui pedir voto para ninguém. Não me importa a quantidade de votos que eu vou ter, se eu vou ter 1 milhão, 2, 3, 4. O que eu quero pedir é a sua oração. O que eu quero pedir é o teu comprometimento, o seu empenho com o seu vizinho, com a sua vizinha, com pessoas de bem que constroem a cada dia uma cidade melhor, um estado melhor, um país digno de nós brasileiros, que honramos cada dia os nossos familiares, que sabemos do nosso suor, do nosso trabalho e do nosso empenho para cada vez mais termos uma sociedade livre, justa, honrada para todos de bem que vivem nessa nação. Temos ainda 22 segundos. Muito obrigado. Dá para acrescentar alguma coisa, né? 22 segundos. Muito segundos. Obrigado, Vili. A gente agradece primeiro a Deus, a todas as famílias do Paraná e a Rede Bandeirantes de televisão por essa grandiosa oportunidade de eu me apresentar um pouco mais para o povo de bem do estado do Paraná. Fique com Deus. Muito obrigado pela presença. Então, Johnny Corrêa, do Democracia Cristã, candidato a governador, falou com você aqui trazendo as ideias dele.